todas e todes. É um prazer muito grande recebê-los em nossa casa. Hoje, um dia especial para a Universidade Zumbi dos Palmares, pois hoje celebramos mais uma vitória. Neste dia especial, marcado pela celebração do Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. A data comemora anualmente 21 de março, sendo instituída pela Organização das Nações Unidas, relembra a luta contra a segregação racial em 21 de março de 1960, quando a polícia abriu fogo e matou 69 manifestantes pacíficos em Schepperville, África do Sul, que se opuseram às leis de passe do apartheid. E aqui, reunidos, estaremos cumprindo a agenda de assinatura do termo de parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O acordo de cooperação que entre si celebram o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior, por intermédio da Faculdade Zumbi dos Palmares, objetivando estabelecer parceria para implementações de ações voltadas à promoção da empregabilidade das pessoas com deficiência, pretas e pardas. Vale ressaltar ainda o quanto essa data é oportuna, pois celebra também o Dia Internacional da Síndrome de Down, que faz alusão aos 3 cromossomos no par número 21, característico das pessoas com síndrome de Down. A data está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas, sendo comemorada pelos 193 países membros da ONU e tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários. Convidamos para compor a mesa professor Dr. Ademir, da Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas. Professor Dr. Renato Ferreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Ordem dos Advogados do Brasil, também do Rio de Janeiro. Senhor Alberto Saraiva, da Secretaria Estadual de Esportes, representando a Secretaria Estadual de Esportes. Senhora Roseli Santos, do Conselho Comunidade Negra do Estado, também representando o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Marcos Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Professora Elisa Lucas, representando o nosso prefeito Ricardo Nunes. Professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Convidamos a todos para juntos executarmos o hino nacional brasileiro.
Queremos agradecer às autoridades aqui presentes, doutor Inácio Poveda, assessor especial, doutora Cláudia Carleto, secretária executiva, Cidinha Raiz, nossa grande amiga e parceira de sempre. E nós vamos anunciando as outras autoridades aí no decorrer do nosso caminhar. Também representando o PROCON, a nossa amiga Ivone. Convidamos o professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, para a abertura dessa solenidade. Bem, nós novamente nos encontramos por uma atividade importantíssima na nossa agenda da nossa instituição, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, né? E também aqui eu vou pedir a Vênia para poder fazer a saudação a essa agenda, né, a todas as pessoas que estão juntas nesse mesmo momento em várias partes do mundo, fazendo a mesma reflexão que nós, né, na figura daquele que nos ilumina e que a gente tradicionalmente sempre prestigia com os nossos trabalhos. E é muito simples, né? Eu vou dizer um bom dia, Zumbi dos Palmares, e vocês só precisam participar, né, respondendo um bom dia, Zumbi dos Palmares. A primeira não vale nota, né, como a gente sempre diz, e a segunda é o nosso secretário que vai dizer se está aprovado ou não. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Vai melhorar. Então, agora, valendo nota. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Uma salva de palmas para todos nós, né? E, de novo, sempre será um ótimo dia, o dia que a gente se junta, né, para fazer a nossa revisitação para a história, para lembrar dos feitos que permitiram que nós chegássemos até aqui, e para lembrar de quanto as lutas de toda a natureza continuam sendo atuais, intensas, insubstituíveis, às vezes injustas, mas que estão à frente da nossa geração como um desafio, que nos desafia e que exige o melhor de nós para que nós possamos seguir adiante. E, de novo, o Zumbi acaba sendo a iluminação mesmo para essa reflexão, porque o que nós estamos fazendo aqui era o que ele fazia no seu tempo com os seus, e o que ele entregou do melhor de si, que era a sua própria vida, para defender esses objetivos, esses interesses, esses ideais, ainda hoje continua exigindo vidas, né, para que ele se torne realidade. Então, nessa manhã, quando a gente reúne amigos, parceiros e aliados para essa reflexão, para essa construção, a gente se sente minimamente responsável e sente que, em alguma medida, a gente está chegando muito perto, né, do que foi a utopia, o sonho e a luta de Zumbi dos Palmares. E, por conta disso, essa manhã é uma ótima manhã e a gente está muito feliz de receber cada um de vocês na nossa casa de ensino. Aliás, ela própria é fruto dessa luta, dessa compreensão, dessa resistência, ela mesma trincheira, né, da resiliência que poderá nos permitir alcançar esse mundo de iguais que a gente tanto aspira e augura. Então, por conta disso, e para todos aqueles que acompanham, né, essa cerimônia no nossa queridíssima TV da Universidade Zumbi dos Palmares, sejam bem-vindos a mais uma manhã de reflexão, de trabalho e de construção.
E eu estava lembrando aqui, secretário e amigo Marcos, que nós temos a mesma idade, aproximadamente, e isso significa que quando a gente estava nascendo, os sul-africanos, de Shaperville já estavam lutando e morrendo para fazer valer aqueles fundamentos da igualdade, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, que pudesse ser garantido o direito inalienável do indivíduo de ir, estar e permanecer em qualquer espaço público ou privado e, sobretudo, no território do seu próprio país. E, curiosamente, Shaperville é o nome que se dá a uma das grandes favelas daquela época na África do Sul. Ou seja, quem fez essa luta primeiramente foram os mais simples, os mais humildes, aqueles desprovidos de tudo, que ainda assim não deixaram nunca de ter esse sentido de que a liberdade era um direito divino e que mesmo a sua condição de vulnerabilizados impunha uma obrigação e uma responsabilidade, lutar e trabalhar para transformar aquele estado de coisas. Então, em alguma medida, é o mesmo desafio que está colocado para nós em qualquer lugar do mundo, dentro dessa diáspora negra, e é um desafio que está colocado para nós, brasileiros, paulistas e, sobretudo, paulistanos. Nós sabemos de tudo, eu não vou cansá-los com as estatísticas, com os números, eu não vou cansá-los com a repetição do que tem sido essa trajetória dessa agenda e dessa parcela da população, desde a fundação do nosso país, desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Basta lembrar que ainda hoje, como bem vimos, nos campos de trabalhos do norte, do sul, do oeste, aqueles que estão reduzidos à condição análoga de escravos têm cor e têm raça. Basta lembrar, por outro lado, que mesmo agora, quando o país está inflamado, com uma rebelião contra o Estado, que é a situação que acontece no Rio Grande do Norte, com os presos e presidiários que lá se encontram, que grande parte daqueles presidiários continuam sendo os negros, sobreposto. Os negros são 54% da população e são praticamente 70% dos presidiários, mas aqueles presidiários em que os negros são as grandes maiorias são os 40% que até hoje não foram denunciados, que até hoje continuam nos presídios de forma indevida e ilegal. E basta, por fim, eu estava conversando com um secretário querido para ilustrar os desafios que estão colocados para nós. Eu estava dizendo para ele que nós temos um motivo para sorrir, que foi a chegada, viu, meu querido amigo Renato, foi a chegada da segunda mulher negra no Conselho de Administração do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma das maiores empresas da América Latina, uma empresa que tradicionalmente o topo sempre foi ocupado por homens e que agora, dentro dessa transformação que todos nós estamos trabalhando para realizar, fez essa mutação quase que imponderável. Agora tem mulheres no Conselho de Administração do Banco do Brasil e dentre as mulheres tem 2 mulheres negras. Mas veja que situação desafiadora. Ao mesmo tempo que o Banco do Brasil tem, então, 2 mulheres negras e 2 negros no Conselho de Administração, todas as demais empresas do Brasil, num país de 54% de negros, não tem um presidente negro. Ninguém conhece no nosso país um presidente negro de empresas públicas ou de empresas privadas. Então, isso está também a dimensão do conjunto de desafios que estão colocados para nós e por que. Então, essa manhã é uma manhã muito importante e é uma manhã que se encaixa dentro do que tem sido a trajetória do nosso trabalho, da nossa instituição. Nós temos, inclusive, na nossa nova comunicação, um slogan que diz que nossa missão é deixar de existir, E a gente tem a convicção que só deixaremos de existir quando o racismo, a discriminação, a desigualização por conta da raça, da cor, se transformar, então, um passado no nosso país. Então, por conta disso, nessa manhã, a gente agradece todos os amigos, parceiros, as pessoas que já foram nomeadas, cada uma delas individualmente, institucionalmente, são pessoas fantásticas que já fizeram, já contribuíram
demais para essa agenda, né? O nosso ex-ouvidor geral de polícia, que é o Alberto, e que substituiu também o nosso querido professor Eliseu, professor da casa, né, que foi o ouvidor geral e que ali, então, debateu todas as questões, ajudou a construir nossa segurança do futuro, em que muitas das medidas de aprimoramento da ação policial se deu aqui, né? Lembremos do Mata-Leão, né, que foi uma campanha forte da Zumbi dos Palmares e que depois, então, foi proibido na cidade de São Paulo, por exemplo. Lembremos também do Segurança Sem Preconceito, que foi o primeiro projeto para modificar a atitude e a abordagem da segurança privada em relação aos negros nos shoppings, nos bancos, que daqui saiu a primeira ação, a primeira transformação e os primeiros cursos de formação desses novos profissionais. Aliás, e de uma forma muito satisfatória, ainda ontem começamos, senhoras, senhores, secretário, o primeiro curso de segurança em cima dessa nova abordagem do respeito à dignidade da pessoa humana, combate ao racismo e também o combate à discriminação. E um curso que antecedeu por um grupo de trabalho construído e constituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que, ao seu final, constituiu a primeira cláusula antirracista da história do nosso país, porque a partir, então, de novembro, quando essa portaria foi editada, toda a contratação de segurança privada do Conselho Nacional de Justiça exige 10% de qualificação desses contratados em cursos de combate ao racismo e à discriminação. Então, são duas transformações importantes que, a partir do nosso trabalho, agora está disponibilizado para todo o país. Nós temos convicção que, rapidamente, essa norma deve se estender para todo o judiciário, depois para o Poder Executivo, o Poder Legislativo, quem sabe até o ambiente privado, e com isso a gente tem uma ferramenta adicional para fazer essa travessia. Da mesma maneira, o Ademir em Campinas, Campinas, que tem sido uma cidade muito sensível para essa nossa agenda, parte da nossa história dos negros paulistas passa necessariamente por Campinas, né? A gente está conversando esses dias sobre Luiz Gama, por exemplo, que morou e viveu em Campinas, e a OAB de Campinas tem sido uma parceira, uma aliada. Foi de lá que saiu a Carta de Campinas, para denunciar a não presença dos negros no mercado de trabalho, e a partir dela construir a agenda que depois criou tanto a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e o MOVER, Movimento Equidade pelas Empresas Raciais, que reúne hoje, secretário, 150 empresas dentro da agenda de equidade racial, em que elas construíram como metas contratar 10 mil profissionais negros e também comprar até o final desse ano 100 milhões de empresas e de empresários negros. Então, são mudanças importantes que começaram aqui e que hoje espraia para toda a nossa sociedade. O Renato Ferreira, então, dispensa comentários, meu amigo de jornadas no Brasil, no exterior, e que ajudou a construir essa agenda, sobretudo no Rio de Janeiro. O ERJ foi a primeira instituição que instituiu cotas para negros nos bancos escolares, e o Renato estava à frente desse trabalho, fez o bom debate, a boa luta, um advogado brilhante que esteve na justiça reivindicando os direitos dessa agenda. Depois, mesmo no Ministério da Igualdade Racial, na ouvidoria, foi um profissional diligente, habilitado, que ajudou nessa agenda, e agora é o nosso novo doutor, Ele acreditou na educação, entendeu que era preciso ir adiante, e na semana que passou ele alcançou então o seu título de doutor pela Federal do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentar, parabenizar, e agradecer pelo que foi sua luta até aqui. Minha amiga Elisa Lucas, então, dispensa a apresentação, e também qualquer designação, porque ela é uma mulher brilhante, fantástica, que está, do que eu me lembro, pelo menos uns 30 anos dentro dessa agenda, e satisfatoriamente nós estivemos juntos fazendo isso, Eu já fui para Barretos, na terra dela, ela já foi para São Paulo, a gente já esteve no Conselho, enfim, uma construção que ajudou a trazer essa agenda para o centro das preocupações, das intervenções, e que hoje, na Secretaria Executiva da cidade de São Paulo, e também nessa oportunidade representando o prefeito,
ela é uma peça central para a gente levar adiante essas transformações na nossa cidade, não é? A cidade de São Paulo tem cotas para negros nos concursos, a cidade de São Paulo tem uma ação muito intensa de realização da grade curricular dentro da História do Negro, História da África, né? Então, acho que nessa semana está lançando um grande projeto dessa natureza. A cidade de São Paulo fez um gesto muito bonito, né? Ela, então, ainda na pessoa do prefeito Bruno Covas, nomeou 12 céus com o nome de 12 personalidades negras. E com isso, pela primeira vez, nós temos, né, tanto a escola a Carolina Maria de Jesus, como também a escola Luiz Gama, né, que hoje dignifica a trajetória desses grandes paulistas. A nossa OAB, né, e o Conselho têm sido atores importantes para esse trabalho, né, é muito bem representado pela amiga querida, que está sempre conosco, né, prestigiando, que está fazendo um trabalho importante. Aliás, né, Marcos, nós tivemos uma grande conquista a partir da OAB, que foi justamente, Renato, aqui em São Paulo nós conseguimos que a OAB instituísse cotas para negros nas indicações para as vagas do Tribunal de Justiça. E tivemos já no ano passado, e nós fomos convidados, a instituição foi convidada inclusive para compor a comissão de heteroidentificação, e naquela oportunidade então se apresentaram 18 candidatos negros para a vaga do Tribunal de Justiça de São Paulo. De lá saíram 3 que foram para o tribunal, um deles inclusive era o nosso professor da casa, o doutor Édio Silva, não é? Mas o fato é de que conseguiu-se, a partir dessa perspectiva, um caminho alternativo e talvez mais eficiente. Ao invés da gente esperar os negros começar como juízes substitutos e alcançar envergadura para chegar nos tribunais superiores, a gente talvez pudesse entrar pelo telhado. E a OAB, então, foi essa parceira que criou a primeira, então, cotas para negros, né, nos espaços de indicação para as listas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se uma medida dessa vai para os demais tribunais superiores e até para o Supremo, de repente a gente consegue seguir com mais velocidade. E por fim, o nosso secretário. A gente diz que prazerosamente a gente não escolhe amigos, eles acontecem, né? E para que os bons amigos sejam acontecidos, diríamos assim, você precisa ter sorte, né? E eu tive a sorte então de ter encontrado o amigo Marcos, que hoje circunstancialmente é secretário, mas que antes de tudo é amigo nosso, e que nessa trajetória a gente já fez e já viu de tudo, né? E agora, quando a gente imaginava que não teríamos mais motivos, né, para ficar exigindo e cobrando e judiando dele, é eis que ele vira secretário. Eu falei, você está de brincadeira. Se você agora é secretário das pessoas com deficiência, está com um problema, porque a gente vai estar na sua cola, né? E por um motivo justo, porque a gente tem dito, nós fizemos um trabalho importante aqui que antecipou esse projeto que nós estamos anunciando hoje. Nós também tínhamos essa dificuldade de entender esse mecanismo das transgressões e das hostilizações raciais na relação de consumo. E quando nós debruçamos para estudar, né, de que maneira que seria importante e que seria possível conhecer esses números, essas estatísticas, saber como é que é esse processo e como é que a gente poderia intervir, a gente fez uma descoberta fantástica, né? Que quando você separa consumo e racismo, você descobre um feminicídio, né? Porque aí você vê como é que essas pontas se desenvolvem, como é que elas andam nessa sinuosidade e como é que o ato de consumo, e muitas vezes ele está limitado ou cerceado por esse olhar discriminatório, pelo racismo, pela intolerância, e vimos, no mais das vezes, como isso no extremo chega ao absurdo de eliminar a vida de pessoas. Basta a gente lembrar o caso Carrefour, mas o caso Açaí, o caso do supermercado Atacarejo, na Bahia, né, em que simplesmente os donos dos estabelecimentos pegaram o tio e o sobrinho negro, entregaram para os traficantes, né, que levaram lá para as quebradas, mataram, esquartejaram e devolveram. Enfim, então o ato de consumo no nosso país, sem esse olhar da intolerância racial, ele deixa de cumprir os seus fundamentos. Então, aqui
E com isso, e com o apoio inestimável do PROCON, criamos o primeiro PROCON racial do nosso país. E que funciona aqui há um bom tempo, e a gente conseguiu identificar como é que o racismo se manifesta nas relações de consumo e como é que essa manifestação, no mais das vezes, limita, cerceia e impede o exercício de um direito de ir, vir, de escolher, de poder comprar e de poder transitar nos shoppings, poder entrar nas portas, então, automáticas dos bancos. Então, tudo isso fez com que a gente construísse esse trabalho muito bonito, né? Está aí já completando anos e meio, o PROCON racial das Unidades Palmares tem, então, também agido nessa cena. E faltava uma, que era justamente o que nós já conversávamos antes, com o secretário, mas antes presidente da UAB, e antes advogado, e antes amigo, e antes colega aí das nossas também baladas, né, no Bruno, que é o Max, e a gente dizia o seguinte: olha, a gente está dizendo que mesmo quando a gente constrói uma agenda de direitos humanos, de equidade ou de combate ao racismo, e a gente começa a colocar isso em operação, a gente vai percebendo que os deles vão escapando, né? De modo que você falar ação afirmativa para a promoção da mulher no ambiente de trabalho. Ah, legal. Mas cadê as mulheres mesmo? Elas não aparecem. A ação, eu estou comentando com o secretário que eu tive a comunicação que o Estado de São Paulo está lançando um programa para contratar 60 mil aprendizes. Mas o que a gente tem de experiência é que a hora que você pega o resultado de 60 mil, não vale aparecer o jovem negro. Né? Quando a gente fala o respeito ao LGBT e mesmo a homossexualidade no mercado de trabalho ou em qualquer ambiente, você vai perceber na execução que esse homem homossexual negro não existe. Ou, como diria o ministro de Almeida, fica invisível. Né? E quando a gente se debruça sobre essa contratação de portadores de deficiência no mercado de trabalho, que é uma obrigação legal, você vai perceber duas coisas. Primeiro, que a lei não é cumprida, e segundo, que quando ela é cumprida, os negros não aparecem. Mas onde que estão os portadores de necessidades especiais? Por que eles não aparecem? E por que eles não podem, então, ser abrigados por esse direito? Eles não têm interesse? Penso que não. Né? Tem algum obstáculo que impede esse acesso? Também não tem essa informação. Tem um viés? Possível. Mas como é que a gente pode descobrir tudo sobre isso? Esse é o desafio que nós levamos para o secretário Marcos, que ele de pronto, como sabia e imaginava, tocou fazer então um estudo, uma avaliação, um diagnóstico, o que há e por que há, e como é que a gente pode então dar um salto para diante. Então, nessa manhã, a nossa celebração contempla também esse trabalho, mas contempla, sobretudo, esse trabalho como uma complementação de tudo que já se fez, de tudo que está sendo feito, não é? De modo que, com esse texto, a gente traga mais uma contribuição relevante que pode auxiliar, produzir as informações, pelo menos, e conhecendo as informações, aí construir as intervenções que talvez uma política pública possa dar. Então, por conta disso, secretário querido, eu quero dizer de novo, em nome de todos nós, os que nos assistem, de toda a nossa comunidade aqui de professores, de alunos, de colaboradores da Unidades Palmares, muito obrigado pela sensibilidade, pela gentileza, pelo discernimento e por essa disposição. Poxa, é importante, é necessário, estamos juntos, como sempre foi. E a gente fica feliz de que, com esse, então, projeto de parceria, os nossos meninos, os nossos professores possam conhecer mais de um problema que lhe atinge diretamente e indiretamente e possa trazer a sua criatividade para ajudar que a nossa cidade e o nosso estado também evolua nessa agenda, nessa questão. Então, com essas palavras, eu quero agradecer novamente a gentileza do nosso secretário, agradecer a presença de cada um de vocês, estender o abraço para pessoas queridas que estão aqui conosco e que sempre na nossa trajetória foram fundamentais. Transmitir um abraço para o meu amigo, né, professor Piovani, que, poxa vida, a USP foi e continua sendo uma parceira fabulosa, né? E você, aquele amigo de sempre que esteve
em todas as nossas agendas. Um abraço especial para minha Carla querida, né, uma amiga de muito tempo, que na Secretaria, primeiramente, dos Direitos Humanos foi uma parceira, uma aliada importante, né? Nós fizemos boas realizações, boas construções, e que agora, então, é a secretária adjunta do nosso querido secretário Max, e se ele, por qualquer motivo, sair pelo elevador, a gente pega ela. Vai ter que nos aturar, né? Um abraço para a nossa senadora, né, Cidinha Raiz. Dizer que eu fiquei feliz, viu, Marcos e amigos? Eu vi as informações agora dos deputados que tomaram posse, e tem 7 deputados negros estaduais, e dos 7, 4 mulheres. Então, as mulheres estão contentes e prosas e ocupando seus espaços. Então, 4 mulheres negras são deputadas estaduais no nosso estado nessa legislatura. Agradecer, então, os nossos professores que ali estão, os nossos funcionários, os nossos amigos, nossas amigas, cumprimentar o professor Esper, o gestor do grupo racial, não é? E com essas palavras, o professor Robson está lá no cantinho, né? O nosso coordenador, o professor Robson, está aí à frente de uma luta intensa, né, professor Robson? Nós tínhamos, o doutor Marcos, nós tínhamos a informação de que o MEC vinha reconhecer o nosso curso de Direito em novembro. Aí, na semana passada, eles ligaram e disseram: mudamos de ideia, vamos na semana que vem. Então, eu não preciso nem dizer como é que o professor Robson está aí com seus problemas. Mas, enfim, com essas palavras, eu quero, então, abrir essas sessões, transmitir abraços e agradecimentos a todos vocês e dizer que nós continuamos fazendo aquilo que achamos que é nosso dever e a nossa obrigação, né? Ajudar a fazer que o nosso país seja um país em que ninguém seja distinguido, senão, né, pelo seu caráter. Obrigado a todos, sejam bem-vindos. Convidamos o doutor Ademir, Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas, para uma breve saudação. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que, em nome de todos, né, cumprimentamos o reitor, doutor professor José Vicente, né, que representa, né, essa encarnação de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, cada um de nós, né, neste país carrega, né, esse sopro de liberdade que foi por volta de 1600, o primeiro aqui nas Américas, através do Quilombo dos Palmares. E, a partir desse sopro de liberdade, dessa luta de Zumbi dos Palmares, né, muitas coisas que não modificaram, mas também todas as atividades, as aspirações e inspirações têm base, têm raízes na luta de Zumbi dos Palmares e os seus ali no Quilombo de Palmares. Então é uma alegria muito grande, né, neste momento aqui, doutor Marcos, né, estar aqui, né, nesse momento, nesse ato importante em que eu tive a oportunidade, com o doutor Marcos, como presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, né, em algumas gestões, né, ser ascendido a presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que hoje estamos no quarto mandato, né, nessa luta, e também a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, tendo passado por outras comissões lá que não cabe relembrar aqui, mas falar da nossa satisfação. E quando o doutor José Vicente aqui colocou, né, a importância de Campinas, quero dizer que foi através do doutor José Vicente, né, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, através de uma iniciativa do doutor José Vicente, que, sendo presidente do tribunal, o doutor Lorival Ferreira,
desembargador Lorival Ferreira, o único negro lá, desembargador de 55 desembargadores, né, assumiu, primeiro foi a iniciativa de chamar as empresas, plantar ali aquela sementinha, de chamar as empresas para as iniciativas de contratação de negros. Porque no começo nós encontrávamos essa informação de que não tínhamos negros qualificados. Depois desses negros qualificados, né, não se aparecia também nos empregos. Então, foi essa iniciativa de chamar, dentro do tribunal, com uma parceria também da Procuradoria Regional do Trabalho, e a partir dessa iniciativa, através do Dr. Zé Vicente, o primeiro fruto foi que o desembargador Lorival implantou 20% de cotas, inclusive para juízes, no Tribunal Regional do Trabalho, e hoje está em pleno vigor. Então, com essas palavras, eu quero aqui agradecer, Dr. Zé Vicente, né, essa parceria, essa oportunidade de podermos continuar e também poder abraçar Dr. Marcos Acosta, né, amigo, companheiro de muito tempo, inclusive da nossa participação no Conselho Federal como consultor, né, através também das iniciativas do Dr. Marcos Acosta. Estamos agora voltando para lá, com certeza. Muito obrigado. Agradecemos o doutor Ademir e convidamos o senhor Alberto Saraiva para uma breve saudação. Bom dia a todos e a todas. Trago aqui em nome da nossa Coronel Helena Reis, nossa secretária estadual de esporte, um forte abraço e queria saudar o meu amigo magnífico reitor José Vicente por essa iniciativa, aos componentes da mesa e a todos que estão participando, a alegria em poder participar, presenciar esse momento importante da assinatura desse termo de cooperação com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, através do Dr. Marco da Costa, e dizer que a gente fica com uma pontinha de ciúme, aquele ciúme do bem por essa iniciativa, e ver que um importante espaço de política e de gestão pública traduz na sua relação com a Universidade Zumbi dos Palmares a necessidade de superação de desafios de anos, de décadas, de séculos. E nós do esporte podemos e queremos fazer da mesma forma. Nós acabamos de assumir recentemente, como toda a equipe do governo do Estado, e um dos desafios colocados pela nossa secretária é que a gente pudesse aproximar a atividade da gestão esportiva das causas mais sentidas do povo. E aqui, professor José Vicente, eu queria traduzir essa pontinha de ciúme do bem numa possibilidade que a Universidade Zumbi dos Palmares, junto com a Secretaria Estadual de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, pudesse levar o seu programa de detecção de talento esportivo a todas as comunidades quilombolas do Estado de São Paulo, numa parceria entre o esporte e a sociedade civil, reconhecidamente quem tem autoridade para conduzir esse processo, que no nosso entender é a Universidade Zumbi dos Palmares, pela sua luta histórica, pelo seu papel no imaginário e na ação concreta da superação do preconceito, do racismo e dessa grande chaga social que o nosso povo enfrenta ao longo de todo esse tempo. Parabéns pela iniciativa, nós estamos à disposição. Novamente trago aqui da Coronel Helena Reis um forte abraço e desejamos sucesso a essa nossa luta. Agradecemos ao senhor Alberto Saraiva e convidamos o Dr. Renato Ferreira para uma breve saudação. Olá, bom dia a todos, a todas, a todos. É uma satisfação fazer parte desse evento e vir a Zumbi dos Palmares é sempre um prazer. Rever o meu amigo José Vicente, uma pessoa extremamente engajada e comprometida com as boas causas.
estar aqui com a sua equipe de trabalho, com os colaboradores, com os professores. É sempre um motivo de muita alegria rever pessoas importantes para o cenário jurídico de São Paulo e tão comprometida com as causas dos direitos humanos. Eu sou do Rio de Janeiro, sou advogado, professor universitário e milito em favor dessas causas pró-direitos humanos há muitos anos. Eu mesmo sou produto delas, né? Sou um ex-aluno de pré-vestibular comunitário da Baixada Fluminense, que por obra e esforço do movimento negro conseguiu galgar uma faculdade de Direito, que foi a PUC do Rio de Janeiro, onde eu me formei. Então, de lá para cá, a gente tem feito muitos avanços, a gente tem construído muitas agendas, feito muitos amigos, mas a gente sempre se cobra mais coisas, a gente sempre se cobra mais perspectivas e mais iniciativas. Ainda hoje, eu falava com o nosso reitor da importância da gente tentar, junto à OAB, nossa casa, instituir a disciplina de Direito e Relações Raciais em todas as faculdades de Direito do Brasil. O Brasil tem um número muito grande de cursos jurídicos, mas que não trabalham essa perspectiva jurídica. Ora, vejamos, a questão racial, ela foi constitucionalizada. A Constituição da República traz conceitos, ela traz institutos jurídicos que dialogam com a questão racial, principalmente no que diz respeito à questão de proteção às pessoas negras contra o racismo, a questão de promoção da igualdade e do respeito à diferença. Então, sobretudo nessas três perspectivas, os juristas, de um modo geral, não são preparados, né? Isso gera um problema muito grande no sistema de justiça como um todo, né? Quem nunca leu uma pesquisa que tenta explicar a baixa efetividade das normas antirracistas no sistema de justiça? Então, o problema é um problema sistêmico e a gente pode atacar, e a OAB pode nos ajudar a fazer essa implementação, uma vez que as faculdades de Direito passam pelo crivo da ordem no momento de instituir seus cursos e suas disciplinas. Então, essa é uma luta que nós vamos travar e já combinamos com o nosso reitor dessa iniciativa se dar aqui e com o secretário Marcos, dessa iniciativa começar por aqui, pela Zumbi, né? E a gente vai aí estabelecer um grupo de trabalho para fazer essa reivindicação e futuramente teremos aí boas notícias. Sem contar o fato de que diversos estudantes de direito que hoje já estão formados, são advogados, pós-graduados e mestres, poderão ser professores contratados dessas instituições. Eu sou de uma geração que universidade era coisa para filhinho de papai, não era coisa para negros, principalmente nos cursos de alta demanda. Então, a gente não era um negro na sala de aula, a gente era um negro no departamento. Não tinha professores negros, não tinha alunos negros e a temática racial não estava estabelecida. Hoje, essa realidade muda. Hoje nós temos um reitor negro, combatente, mas queremos mais reitores negros. No Rio de Janeiro agora, eu acabo de receber aqui um contato do professor Vantuir. O professor Vantuir é um professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que resolveu se lançar candidato a reitor da Universidade do Rio de Janeiro. Nós queremos criar esse movimento, sobretudo por conta do novo governo, dizer que é parceiro, e a gente quer acreditar que é parceiro, de que nós vamos criar um movimento para que as reitorias das universidades públicas e privadas sejam ocupadas por intelectuais, por professores negros. Nós queremos criar um movimento em que combater a discriminação racial, para lembrar o que aconteceu em Shaperville, na África do Sul, no dia 21, lá na década de 60, não é só um enfrentamento ao racismo direto, mas, sobretudo, a promoção da igualdade racial. Nós não podemos mais atravessar mais um século em que o movimento negro seja o principal motor de democratização do Brasil, porque é a causa racial a principal questão para democratizar o Brasil. Se a gente não resolver a questão do racismo, a gente não resolve o problema do Brasil. A questão racial, estruturada como ela é no Brasil, ela só vai ser superada com o apoio de todas as pessoas. E aí, nesse sentido, eu finalizo dizendo que a Zumbi é um exemplo, a Zumbi é uma ação e, sobretudo, é um incentivo e também de esperança, porque é uma espécie de farol, né? A gente vem aqui e fica feliz quando a gente vê o que está sendo feito, quando a gente passa e vê essas fotografias, vê tanta gente importante, coesa,
trabalhando junto em prol da equidade e, sobretudo, para que a gente não banalize nunca mais desigualdades incompatíveis com o Estado democrático de direito. Obrigado, meu amigo. Muito axé. Agradecemos o doutor Renato Ferreira e convidamos a senhora Roseli Santos, membro, conselheira da Comunidade Negra do Estado e do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, para uma breve saudação. Bom dia a todos, todas. Não posso iniciar sem lembrar que estamos aqui num grande quilombo, o que muito me emociona. A Zumbi é para nós um grande quilombo. E dessa forma, eu saúdo primeiro aos meus mais velhos, aos meus mais novos e aos meus iguais. Saúdo aqui ao meu sempre presidente, Marcos da Costa, hoje nosso secretário, e ao magnífico reitor, José Vicente, por estar pavimentando esse nosso caminho. Eu que vejo aqui tantos dos meus instrutores, pessoas que promoveram o meu próprio letramento. Eu que vejo aqui, quando eu comecei a caminhar com a questão racial, com a discriminação, quando eu nem sentia exatamente o que era discriminação, porque eu não tinha a consciência plena dessa luta. Não posso deixar de saudar também uma das representantes aqui da sociedade civil, minha senadora, Cidinha Raiz. Hoje estou aqui a representar o CPDCN, Conselho de Participação da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Nós somos 32 conselheiros, sendo 22 representantes da sociedade civil e 10 governamentais. E eu só posso dizer, meu reitor, meu presidente e todos que aqui estão presentes, que o CPDCN é instrumento de luta, que nós, representantes da sociedade civil, estamos à ordem e, a qualquer momento, nos acionem, porque nós contaremos com vocês. Contem conosco. Eu agradeço a cada um. Obrigada. E para chamar agora, eu preciso quebrar o protocolo, porque é a cidade de São Paulo, e eu não preciso nem explicar o que é a cidade de São Paulo. E a gente ter uma mulher negra representando o prefeito da cidade de São Paulo é um movimento de orgulho para nós, não é? Convidamos a professora Elisa Lucas, representando o prefeito Ricardo Nunes, para a sua breve saudação. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar o senhor reitor, doutor José Vicente e doutor Marcos da Costa, e na pessoa dele, cumprimento toda a mesa aqui presente. Trago aqui o abraço do prefeito Ricardo Nunes e também da secretária de Direitos Humanos, a Soninha Francini. E assim, a gente estava conversando ali na sala anterior, eu comentei com a Sandra, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial do Sindicato dos Advogados. Eu falei, olha, vendo as questões de racismo, a gente não aguenta mais essa história, faz moção e vem outra moção. Tudo bem, a moção também é necessária e a gente respeita. Mas muito mais do que isso, a gente quer ações. Ações como a gente está vendo aqui, as ações feitas pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Sempre toma iniciativa, sempre à frente das grandes questões raciais. E eu gostaria de falar também um pouco da nossa coordenação. A nossa coordenação de promoção de igualdade racial tem como objetivo o acolhimento das denúncias de racismo e discriminação. Para isso, a gente conta com 8 centros de referência de promoção de igualdade racial. A gente saiu de um centro em 2021 para 8 centros, na gestão da Ana Cláudia Carleto, aqui presente, né? E esses centros têm uma estrutura.
tem advogado, tem psicóloga, tem assistente social para atender aqui em São Paulo. Então, 800 eu achei, puxa, é muito. E a gente já está vendo que é pequeno em relação à quantidade, à população de São Paulo. Nós estamos hoje com uma campanha em parceria com o Detran. Os ônibus, quem anda de ônibus vai reparar e ver que eles estão adesivados. Racismo é crime. Diga não ao racismo. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi outro dia um motoqueiro parou e bateu palma e falou: nossa, essa é a melhor campanha que eu já vi. Então o racismo é isso. Ele exige ações contínuas, né? Ele parece que não quer parar, mas nós também não desistimos. Então por isso que a gente está aqui hoje celebrando o 21 de março, essa data muito importante, celebrada em outros lugares também, né? Para que a gente não desista nunca dessa luta. E a gente conta com todos vocês, conta com todo mundo nessa eterna luta contra o racismo. Muito obrigado. Agradecemos a professora Elisa Lucas e convidamos o Dr. Marcos Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, para proferir sua fala. Bom dia, querido amigo, magnífico reitor. Aliás, a expressão magnífico, dificilmente ela pode ser empregada de uma forma tão exata quanto para a sua pessoa. Eu digo isso não só como reitor que é, com todos os méritos, com todo o merecimento, mas pelo ser humano que é. E eu digo isso como um amigo, lhe conheço muito, e realmente, quando o Vitor Hugo falava que nós temos muitos bons homens, mas poucos homens bons, ele estava pensando em pessoas como você. Se eu tivesse um pouquinho de juízo, que Cláudia, Inácio, eu teria simplesmente pegado o microfone e dito: olha, estou aqui depois de todos esses discursos maravilhosos, estou aqui apenas para dizer da satisfação do governo do Estado, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, aqui representando o governador Tarcísio de Freitas, uma pessoa preocupada com a dignidade humana. Todos os discursos ele destaca a preocupação que ele tem em fazer com que o governo do Estado leve a dignidade das pessoas. Eu diria, vim aqui para assinar o compromisso e já seria mais do que suficiente minha fala, mas eu preciso acrescentar um pouquinho, pouca coisa em alguns aspectos. O primeiro aspecto em relação ao querido José Vicente, né? José Vicente era aquelas pessoas que conseguem, a partir de atitudes e a partir do seu sorriso, transformar o mundo. Nós todos estamos aqui com missões, mas José Vicente, a missão dele é muito maior do que de muitas pessoas boas que eu conheço. O José Vicente despertou uma pauta que estava latente na sociedade, mas que faltava aquele empurrão, que faltava aquela palavra, que faltava aquela ação. E eu lembro até hoje, quando ele, com o irmão que eu tenho na vida, que é o Hélio Silva, foram ao escritório, conversarmos sobre a ideia, sobre o sonho de criação de uma universidade voltada para a comunidade negra. Eu acompanhei isso algumas vezes mais presente, outras vezes mais distante, e sei que poucas vezes, até como presidente da ordem, que eu gostava muito, sempre gostei muito de participar de eventos em universidades e faculdades de direito, poucas vezes eu vi um espaço tão identificado como uma casa efetiva como a Zumbi. Os alunos da Zumbi têm orgulho de pertencer a essa instituição, e muito disso por conta do reitor que tem, que é o Zé Vicente. E essas coisas da vida que vão nos colocando em diversas situações,
nos aproximando, às vezes o tempo nos distancia, mas sempre em momentos importantes, a vida nos coloca ao lado de pessoas como José Vicente. E hoje é um dia desse, né? Mais uma vez, eu estando aqui agora na condição de secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, formalizando essa parceria com a Zumbi dos Palmares, nesse retrato que é não só a preocupação com o preto, com o pardo, com o homem, com a mulher negra, em fazer com que tenham de fato, não só de direito, mas de fato, dignidade, mas fazendo o recorte da pessoa com deficiência. Se nós temos um país ainda onde impera, com todas as lutas, o racismo estrutural, e nós sabemos que existe, isso ganha uma dramaticidade maior quando imaginamos aquele ser humano com deficiência, seja motora, intelectual, auditiva ou de visão. E por isso que iniciativas como essa, que mais uma vez colocam a Zumbi dos Palmares no patamar de protagonismo, servem para a gente construir um caminho para dar aos negros, às pessoas pretas e pardas com deficiência, uma oportunidade de dignidade. E o trabalho, seja através do emprego, seja através do empreendedorismo, o trabalho é um instrumento importante de dignidade. A nossa secretaria tem esse desafio, com uma equipe maravilhosa. Eu tenho a alegria, a honra de ter a Cláudia como secretária executiva, o Poveda com essa missão importante de levar para a secretaria o conhecimento das diversas áreas do conhecimento humano das nossas universidades, levar a parceria com as universidades dentro da secretaria, com aqueles colaboradores que estão há mais tempo, como a Tainá, que chega agora, a Juliana, com essa equipe que está aqui hoje para dizer: essa é uma luta da Zumbi e é uma luta da secretaria. E quando unimos forças de pessoas do bem, em busca da defesa de causas tão relevantes como essa, pode ter certeza que é o primeiro passo para chegar à nossa vitória. E juntos nós vamos chegar a essa vitória, levando dignidade às pessoas da comunidade negra, pretos e pardos, homens e mulheres, e agora com esse recorte da deficiência. Zé Vicente, querido amigo, estamos juntos sempre, mais uma vez e sempre, nessa causa que é sua e que é nossa, do combate ao racismo. Um abraço a todos, muito obrigado. E agora, então, convidamos o Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e o Dr. Marcos Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para a assinatura do termo de parceria que é lavrado agora.
Convidamos o Dr. José Vicente para as considerações finais. Bem, de novo, a gratidão pela confiança, a gratidão pela parceria, pela amizade e, sobretudo, a gratidão pela compreensão, não é? Temos muito para fazer nessa agenda, mas nós precisamos que haja sempre essa compreensão, seja da urgência, seja da necessidade e também da obrigatoriedade de construirmos os caminhos para tornar tudo isso possível e realizável. Então, agradeço ao secretário Marcos, agradeço a todos os amigos que aqui se fizeram e se fazem presente, o Renato, né, que saiu lá do Rio de Janeiro, Ademir, Alberto, a querida Luísa, Rosana, enfim, para todos que aqui estão. E eu queria aproveitar, a gente gosta muito desse negócio de desafio, de briga, né? E a gente tem sido bem sucedido em muitas delas. Mas eu acho que, né, viver sem desafio fica um pouco meio vazia a nossa vida. E a gente estava identificando aqui, acho que 2 dimensões que nós pudéssemos, a partir desse momento, também lançar como desafio para a gente tentar tornar realidade. O doutor Renato trouxe aqui um desafio importante, né, que ele está dizendo que tanto quanto a história do negro e a história da África na grade curricular da educação pública, que não andou, que não avançou, que não cumpriu os seus objetivos, também a disciplina de relações étnicos raciais, né, nas universidades, sobretudo nos cursos de direito, também não andou, não aconteceu nada, nós não conseguimos tornar realidade. E por conta disso, eu acho que seria um desafio nosso, né, a partir desse momento, já fazer nosso primeiro abaixo-assinado, né, para, com esse trabalho, iniciarmos, né, essa campanha para que, então, nos cursos de direitos das universidades, faculdades públicas e privadas do nosso país, a disciplina Relações Étnico-Raciais seja cumprida. Porque é inimaginável pensar como é que alguém pode sair perfeitamente qualificado e preparado no curso de Direito se não vai ter uma disciplina que diz respeito a um problema, né, central do nosso país. Então, essa é a primeira das provocações. E a outra que eu queria não só consultá-lo, mas já fazer esse convite. Eu estava comentando com o nosso secretário Marcos, falando com a Cláudia, o Poveda, enfim. Eu acho que nós temos e estava citando essa exemplificação do Conselho de Administração do Banco do Brasil, mas acho que ele é inspirador para a gente tentar uma realização que seria fantástica para o nosso país, que é uma campanha por uma mulher negra, não é, no Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos já saíram na frente, né? O Biden já acabou de nomear a primeira mulher negra para a Suprema Corte dos Estados Unidos, não é? E nós aqui não temos nem homens e nem mulheres. Aliás, nem na Suprema Corte e nem nos tribunais superiores. Mais uma campanha e, eventualmente, uma conquista dessa natureza tem capacidade de repercutir e ressonar para todas as outras agendas do nosso país. E a gente, como é bom de serviço e como dá sorte de vez em quando, acho que poderíamos ousar, né, lançar também a campanha da Zumbi dos Palmares por uma mulher negra na Suprema Corte. A gente acha que tem muita probabilidade, porque agora não, nessa não, mas em setembro a ministra Rosa Weber estará se aposentando e abre uma vaga. E nada mais justo que fosse uma vaga preenchida por outra mulher, e preferencialmente por uma mulher negra, considerando que vai estar ali próximo da Semana da Consciência Negra, enfim, acho que tem bastante insumos. Quem concordar, né, com essa convocação e essa provocação, fique e permaneça do jeito que está, é assim, presidente? E quem for contra, ergue a mão. Está aprovado por unanimidade. Eu pedi para minha secretária, vamos ver se ela consegue chegar. Fernanda, vê lá com a Poliana. Se não tiver, traz 2 folhas de sulfite simples, a gente já assina tudo aqui e começou a campanha, a gente já põe o bloco na rua, né? Mas com essas e outras, então, de novo, dizer muito obrigado. Eu quero convidar vocês por uma atividade muito importante, viu, secretário? Eu já o convidei e reitero o convite, não é? Dentro dessas
informações novas nessa agenda, a gente vai ter um acontecimento muito importante. O Carrefour acabou de cumprir aquelas obrigações definidas pela Justiça no termo de ajustamento de conduta, que era fazer todos aqueles encaminhamentos ao longo de 3 anos. Terminou os 3 anos e eles, então, ficaram muito interessados. Muito... Faz favor, já vai, colhe aqui na mesa. Já colhe ali, as pessoas vão colhendo assim, não. Escreve a mão mesmo, pode ficar à vontade, escreve a mão. Escreve a mão em cima, por uma mulher negra na Suprema Corte. Conosco aqui é muito simples. E então, por conta disso, eles acharam e decidiram que tinha então uma oportunidade para fazer um movimento agora diferente, propositivo, assertivo. Eles não vão fazer porque estão obrigados por um acordo judicial ou semijudicial. Vão fazer porque agora querem fazer então uma condução nova. Então, por conta disso, eles escolheram a Zumbi dos Palmares para ser a parceira e para ser o ambiente que nós vamos fazer esse trabalho. Então, no dia 3, nós estaremos lançando o programa, Não Vamos Esquecer, Vamos Transformar. Será um conjunto de medidas que o Carrefour vai disponibilizar para todo o país e para a nossa agenda de negros, e que eu já convidei o secretário para a gente trazer também a agenda dos portadores de deficiência para dentro dessa questão. Então, todos estão convidados. E eu peço a gentileza que todos assinem aqui, que a gente já vai pôr no nosso site. Isso.
Está passando, então, entre vocês a lista. Peço a gentileza que ninguém saia sem assinar, por favor. Pedimos só que as autoridades retomem os seus locais, para que a gente possa finalizar com uma foto, e aí sim encerrarmos o nosso amanhã. Doutor José Vicente, por favor, vamos retomar os nossos locais, só para a gente fazer uma foto final e encerrar. Isso, por favor. Vou tirar. Por favor, as autoridades retomem aos seus locais, só para a gente fazer a foto de fechamento e podermos encerrarmos essa manhã. E dessa forma nós agradecemos a presença de todos. Uma boa tarde a todos.